Os elementos clássicos normalmente se referem aos conceitos de terra, água, ar, fogo e depois éter, que foram propostos para explicar a natureza e a complexidade de toda a matéria em termos de substâncias mais simples. As culturas antigas na Pérsia, Grécia, Babilônia, Japão, Tibete e Índia tinham listas semelhantes, às vezes se referindo em idiomas locais, como o ar, o vento e o quinto elemento como o vácuo. O sistema chinês lista madeira, fogo, terra, metal e água, embora estes sejam descritos mais como energias ou transições do que como tipos de material. Essas diferentes culturas e até filósofos individuais tinham explicações muito variadas sobre seus atributos e como eles se relacionavam com fenômenos observáveis, bem como com a cosmologia. Às vezes, essas teorias se sobrepunham à mitologia e eram personificadas em divindades. Algumas dessas interpretações incluíam atomismo, a ideia de porções muito pequenas e indivisíveis da matéria, mas outras interpretações consideravam os elementos como divisíveis em pedaços infinitamente pequenos sem alterar sua natureza. Enquanto a classificação do mundo material na antiga Índia, Egito helenístico e Grécia antiga em ar, terra, fogo e água era mais filosófica, durante a Era de Ouro Islâmica, os cientistas medievais do Oriente Médio usaram observação prática e experimental para classificar materiais. Na Europa, o sistema grego antigo de Aristóteles evoluiu levemente para o sistema medieval, que pela primeira vez na Europa ficou sujeito à verificação experimental nos anos 1600, durante a Revolução Científica. A ciência moderna não apoia os elementos clássicos como base material do mundo físico. A teoria atômica classifica os átomos em mais de 100 elementos químicos, como oxigênio, ferro e mercúrio. Esses elementos formam compostos e misturas químicas e, sob diferentes temperaturas e pressões, essas substâncias podem adotar diferentes estados da matéria. Os estados mais comumente observados de sólido, líquido, gás e plasma compartilham muitos atributos com os elementos clássicos da terra, água, ar e fogo, respectivamente. Mas esses estados se devem ao comportamento semelhante de diferentes tipos de átomos em níveis de energia parecidos, e não por conter um certo tipo de átomo ou certo tipo de substância.